Sinopse. Dissertação, apresentação do curso de graduação em Pedagogia. Fundação Vasconcelos de Souza, FAVASP, Faculdade Vasconcelos de Souza. Orientação docente. Professora Faida Beatriz Furtado Catarinose Galvão. Área de História da Educação e Sociologia. Discente. Fernando Marins Leme. Dissertação de Sociologia. Instituição social, família, trabalho de pesquisa. Ano que foi feito esse trabalho, 14 de abril de 2014. Introdução. Partindo desse conceito, que a família é o apoio para qualquer ser humano, não fazendo indicações que somente a linhagem com ligação sanguínea, mas, do mesmo modo, as descendências constituídas através dos laços afetuosos, pois assim pode-se defini-la como sendo um grupo de seres humanos que se une pelo anseio de estarem juntos, de constituir algo, e é por meio dessas relações que a humanidade tende a se tornar mais afetuosa e receptiva, aprendendo a viver o jogo da união afetiva de forma adequada para que haja citações positivas e responsáveis a fim de indicar os limites necessários ao desenvolvimento de uma individualidade com balanceamento emocional afetivo. O termo família provém do latim mulus, criado ou servidor. Inicialmente, a família designa o conjunto de empregados de um senhor. É só mais tarde que passou a se integrar para dominar um grupo de pessoas que, unida por laços de sangue, vivem na mesma casa, estavam submetidas à autoridade do chefe comum. Aristóteles dizia que a família, uma comunidade de todos os dias, com incumbência de atender às necessidades primárias e permanentes do lar. E Cícero, segundo a qual a família é o princípio da cidade e origem, ou somente Estado. Isto quer dizer, segundo Cícero, que a família nasceu agregada ao Estado. As pessoas vivem em unidades domésticas familiares, integradas por um ou vários casais pelos filhos desses. Podemos afirmar que a origem da família é tão remota quanto a própria humanidade. Embora não seja fácil estabelecer com precisão como iniciou a família familiar. É evidente que suas funções de reproduzir e proteger a espécie foram indispensáveis à sobrevivência da comunidade, devido que o acasalamento não é suficiente para garantir a prosperidade e desenvolvimento e socialização do homem. No decorrer dos tempos, e segundo diferentes culturas e civilização, predominou a família monogâmica, que constitui a forma básica e primitiva da estrutura familiar. Encontrou desde os meados dos séculos XIX a posição de algumas correntes sociológicas. John Jacob Bachofet e Emile Durkheim, por exemplo, em seus argumentos que a estrutura monogâmica patriarcal da unidade familiar não é a original, mas teria aparecido com a evolução histórica
a partir do matriarcado ou da promiscuidade. Frederick Engels, inspirado nessa teoria, afirma que a família matriarcal teria precedido o aparecimento da propriedade privada e, assim, posteriormente, a constituição do Estado como organização política imposta à sociedade para garantir o direito de propriedade dessa estrutura de classe. O peso das instituições de ensino, cada vez mais influente, contribuíram para afastar as famílias da função educativa. O número de cada vez maior de mulheres que se vinculam ao mercado de trabalho faz com que os filhos permaneçam grande parte do tempo fora do convívio dos pais. E assim, o papel da educação atualmente está cada vez mais sobre a responsabilidade da escola. Apesar da profunda transformação dos vínculos familiares, porém, a estrutura essencial da família ainda é preponderantemente forte em suas várias formas e fundamentos da sociedade humana, em que as criam os laços afetivos necessários à transmissão de uma geração para outra, da cultura e dos valores ideológicos e morais. A família não é somente o berço da cultura, é a base da sociedade futura, mas também é o centro da vida social. A educação bem-sucedida da criança na família é que vai servir de apoio à sua criatividade e ao seu comportamento produtivo quando for adulto. A família tem sido e será a influência mais poderosa para o desenvolvimento de responsabilidade e do caráter das pessoas. Groali, 1980, 2.41. Dissertação. A família é o mais antigo e mais importante grupo social, pois é formada por pessoas unidas por afinidades e laços de sangue. É composta de um arranjo familiar, com notória predominância de um modelo inicialmente identificado por família tradicional, extensa, patriarcal, em que os casamentos se baseiam em interesse econômico e a mulher é reservada à castidade, à fidelidade e à difusão da prole. Como forma de sobrevivência, praticamente toda a sociedade matriarcal, alterando apenas a composição do arranjo, sendo notória a predominância de um modelo nuclear composto de marido, esposa e descendente. Esse modelo está pautado em uma lógica biológica, cuja a finalidade central seria a procriação e perpetuação da espécie. Necessariamente, só seria possível constituir família entre pares de sexo oposto, masculino e feminino, onde ambos possuem papéis diferentes da organização familiar, pautada na divisão sexual do trabalho, onde o homem é responsável por assegurar os meios de sobrevivência e bem-estar de seus membros, chefe principal na função patriarcal. A mulher fica condicionada exclusivamente ao espaço doméstico, cuidando do lar, dos filhos, do marido e da afetividade. O conceito de família, em pleno século XXI, também ocorreu através de alterações, pois o novo conceito de família sofreu profundas alterações na estrutura da sociedade. Houve um significado aumento na taxa de divórcio,
também ocorreu uma integração cada vez maior do ingresso da mão de obra feminina nas esferas trabalhistas. Reduziu o índice de cerimônias nupciais e natalidade, influenciando notórias consequências na estrutura familiar. Para Freud, para Freud, médico australiano, revolucionário às teorias sobre a mente humana, e James Edgar Mead, economista britânico, professor da Universidade de Cambridge, por seus estudos sobre a influência dos fatores econômicos na produção e na capacitação de recursos. A família é o agente mais importante da socialização primária, onde acontece o processo de aquisição de fundamentos necessários para agir na sociedade durante a infância. A maioria dos bebês reconhece que a família representa o mundo em seus argumentos. Essas considerações fazem a maioria das famílias agentes de socialização ideais para ensinar às crianças valores que vão desde a linguagem até a posição no mundo. Acontece que eles não previam que a influência relativa de vários agentes socializadores que alterariam o longo do século XX, ou seja, a influência de alguns agentes de socialização aumentou ao passo de o poder da família diminuiu, embora desde a década de 1980 tenha havido uma forte tendência religiosa na juventude do Brasil. Apenas uma em cada 4 pessoas mudou de religião. Prandi, 1996, Almeida. Monteiro, 2001, Almeida, 2003. Isto sugere diminuição da influência da família na questão religiosidade, porém não desaparecendo completamente. A família monograma. Entrelaça, entretanto, o gráfico de 2 ou mais letras iniciais das principais letras de um nome, ou matrimonial, que é representada pela união de um homem e de uma mulher. Conforme Victor Frederick Cooper, expõe a família matrimonial e decorre do casamento com um ato formal, litúrgico. Surgiu no Concílio de Trento em 1563, atividades de contra-reforma da Igreja, até 1988. Era o único vínculo familiar reconhecido no país. Concubinato. Denomina-se concubinato a relação não eventuais existente entre homem e a mulher que estejam impedidos de casar. Concubinato, estado de um homem ou de uma mulher que vivem juntos sem serem casados. O concubinato impuro ou simplesmente concubinato dá-se à questão de apresentarem relações não eventuais entre o homem e a mulher, em que um deles ou ambos estão impedidos legalmente de se casar. Apresenta-se como adulterino. Nascido do adultério, o filho adulterino se fundar no estado de cônjuge de um ou dois de âmbitos concubinos. Por exemplo, o homem casado, não separado de fato, mantém ao lado da família matrimonial outra, ou
incestuoso, a união sexual ilícita entre parentes consanguíneos ou afins, se houver parentesco próximo entre os amantes. Maria Helena Diniz, Código Civil, anotado, São Paulo, Livraria Saraiva, 12ª edição, 2006, página 1413. União estável. É a relação entre o homem e a mulher que tem impedimento para o casamento. Considera-se união estável a relação existente entre aqueles que possuem o casamento anterior não dissolvido, formalmente. É o que chama de separados de fato. Código Civil, artigo 1723, parágrafo único. Família paralela. A família paralela é aquela que afronta a monogamia, realizada por aquele que possui vínculo matrimonial ou de uma união estável. O Código Civil denomina-se concubinato as relações não eventuais existentes entre o homem e a mulher, impedidos de casar. Os relacionamentos paralelos, além de receberem a denominação pejorativa, são considerados invisibilidade simplesmente. A tendência é não reconhecer sequer a sua existência, somente na hipótese de a mulher alegar o desconhecimento da duplicidade das vidas do varão, que tais vínculos são alocados em direito obrigatorial e lá tratados como sociedade de fato, união que persiste por toda uma existência, muitas vezes com extrema prole, reconhecimento social. São simplesmente expulsas da tutela social, são simplesmente expulsas da tutela jurídica. Negar a existência de famílias paralelas, que é um casamento e uma união estável, que é duas ou mais uniões estáveis, e simplesmente não vê a realidade. Maria Helena Diniz, Código Civil, anotado, São Paulo, Saraiva, 12ª edição, 2006, página 1413. Hoje falam de famílias monoparentais, mães celibatárias ou o que vive em estado de solteirão, casais com um único filho ou mesmo sem filhos. É a relação protegida pelo vínculo de parentesco de ascendência e descendência e ascendência. A poligamia, sistema que um homem tem mais de uma esposa ao mesmo tempo, ou menos comumente, há um sistema em que uma mulher tem mais de um marido concomitantemente. A união de um ser masculino com dois ou mais seres do sexo oposto ocorre ao mesmo modo. Políndrica, matrimônio de mulher com dois ou diversos homens, que é o matrimônio de mulher com dois ou diversos homens. Família anaparental é a relação que possui vínculos de parentesco, mas não possui vínculo de ascendência. É a hipótese de dois irmãos viverem juntos. A convivência entre parentes ou entre pessoas
ainda que parentes dentro de uma estruturação com identidade de propósito, impõe o reconhecimento da existência de entidade familiar baseada como nome de família anaparental. Maria Helena Diniz, Código Civil anotado. São Paulo, Saraiva, 12ª edição, 2006, página 1413. Como exemplo da família anaparental, podemos destacar: A. Dois irmãos que residem juntos. B. João e Maria, irmãos residindo com o seu primo Francisco. C. Tio Donald e seus sobrinhos Mundinho, Luzinho e Zezinho, como um clássico exemplo da Disney. Família pluriparental. Família pluriparental é a entidade familiar que surge com desfazimento de anteriores vínculos de familiares e criação de novos vínculos. A especificidade decorre da peculiar organização no núcleo reconstituído por casais onde um ou ambos são egressos de casamentos e uniões anteriores. Eles trazem para a nova família seus filhos e muitas vezes têm filhos em comum. É a clássica expressão: os meus, os teus, os nossos. Família pluriparental é que resulta de um mosaico de relações anteriores, como, por exemplo, destacamos família formada por João Gabriel e Rafael, filhos oriundos de anterior relacionamento de João por sua esposa Penélope. Ana Carolina, filha de relacionamento anterior de Penélope, Vitor, filho de João e de Penélope. Família pluriparental é constituída pela convivência entre irmãos, bem como comunhões afetivas estáveis existentes entre os parentes colaterais. Eudemonista, sistema de moral que tem por fim a felicidade do homem. A família eudemonista é aquela decorrente do afeto. O eudemonismo é o sistema de moral que tem por fim a felicidade do homem. O epicurismo e o estoicismo são eudemonismo, um sistema ou teoria filosófica moral, segundo o qual o fim é o bem supremo da vida humana, são a felicidade. Surgiu um novo nome para essa tendência de identificar a família pelo envolvimento afetivo. A família eudemonista, que busca a felicidade de seus membros. O eudemonismo é a doutrina que enfatiza o sentido de busca pelo sujeito de sua felicidade e absorção, do princípio eudemonista pelo ordenamento, altera o sentido da proteção jurídica da família, deslocando-se da instituição para o sujeito, como se infere na primeira parte do parágrafo 8º do artigo 226 do Código de Família. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos componentes que a integra. Maria Helena Diniz, Código Civil anotado, São Paulo, Saraiva, 12ª edição, 2006, 1413, a página.
União homoafetiva. Não se expressando da novidade do século XXI, casais homossexuais com filho podendo apresentar a união estável de ambos, do mesmo sexo, masculino ou idem do feminino, e os pimpolhos sendo criados e educados dentro da maior dignidade por dois pais ou duas mães. O mesmo acontecendo com homens e mulheres, independentemente de ocupando atividades de chefe, entre outras. Família homoafetiva são aquelas decorrentes da união de pessoas do mesmo sexo, as quais se unem para a constituição de um vínculo familiar. O projeto do Estado, do Estatuto da Família, se define no artigo 69 da União Homoafetiva. O artigo 68 é reconhecido como entidade familiar a uma união entre duas pessoas do mesmo sexo, que mantenham a convivência pública contínua e educadora, com o objetivo de constituição de família, aplicando-se no que contribui às regras concernente à união estável. A união homoafetiva restou expressamente reconhecida na Lei da Maria da Penha, Lei Federal número 11.340 de 2006, Lei de Vigilância Doméstica. Em seu artigo 5º, para efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação de omissão baseada no gênero que lhe cause a morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral ou patrimonial. Primeiro, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicidades e agregada. Segundo, no âmbito da família, compreendida com a comunidade formada por indivíduos que se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidades e por vontade expressiva. Terceiro, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor convive ou tenha convivido com a ofensa, independente da coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Judiciário reconheceu a validade da união homoafetiva. RSP 820475, deve ser a lei. Desta forma, a lei penal reconhece a proteção da Lei da Maria da Penha às uniões homoafetivas femininas. Cumpre destacar que o legislador não compete fazer juízo valorativo de respectivo dessas uniões, em atenção ao princípio da dignidade do ser humano, devendo disciplinar estas relações jurídicas de afeto e suas consequências no mundo jurídico. Portanto,
é interessante ter o conhecimento que quando se escolhe um único modelo para qualquer que seja a situação, base, abstém da experiência dos mais diversos tipos de relacionamento humano, familiares, criando assim uma hierarquia cujo topo é a família ideal, economicamente estável, asepsa e feliz. Família uniparental, que consta de uma única pessoa. Família uniparental é composta por apenas uma pessoa. Recentemente, o Supremo Tribunal Judiciário lhe conferiu a proteção de bem de família, como se infere na súmula 364. O conceito de impenhorabilidade de um bem de família abrange também o imóvel pertencente à pessoa solteira, separada de viúva. 3/11/2008. Euclides Oliveira destaca que a proteção dada pela referida súmula, súmula, breve resumo de qualquer obra feito com muita clareza e dá em resguardo do direito constitucional de moradia. A educação é um elemento para a mudança social, e sim, não é um elemento para a mudança social, e sim, pelo contrário, é um elemento fundamental para a conservação e funcionamento do sistema social. Desculpa o modo de leitura, porque minha visão está. Eu estou com baixa visão. Tá? Considerações finais. Preconiza-se a atualidade, um mundo com a educação pela liberdade dos instintos do homem, olvidando pouco a pouco os artigos e ensinamentos, quando a formação de caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida e reajustada seus propósitos para voltar os membros da família para rever os seus valores, principalmente morais e éticos. Os pais têm de serem os primeiros mentores da criatura de sua missão amorosa, decorrente da organização do ambiente justo, meios, compromissos significativos entre os pais que, a peso de longo sacrifício, conseguem manter a inteligência coletiva, a segurança coletiva contra o desdém, contra a desordem ameaçadora. Inutilmente improvisarão sociólogos para substituir a educação da família por substantivos difíceis de compreender. Somente uma pessoa de princípios morais elevados consegue escapar da lei pelas quais seus filhos sempre imitam os pais. A família brasileira será passado por mudanças cada vez mais sensíveis decorrentes do desenvolvimento industrial e urbanização, das correntes migratórias, das alterações da divisão sexual, do trabalho, surgimento de novas morais sexuais, represália por trás da transformação. Quando se fala em família brasileira, devemos levar em consideração as diversas estruturas familiares existentes nessa sociedade, cada uma delas com particularidades, a partir dos dados, os últimos censos demográficos, desde 1990 para cá, possível
é possível criar uma face da família brasileira como uma sociedade em transformação, assim tomando como base a pesquisa realizada por Maria Cristina Aranha Buchini, da Fundação Carlos Chagas, chega a alguma de suas conclusões, que existe uma tendência de nuclearização. O tamanho médio da família brasileira vem diminuindo em 1960, desde a família era composta em média de 3,5 indivíduos, ou seja, o número de famílias cresceu e diminuiu em seu tamanho médio, que hoje se restringe apenas a uma forma geral de pai, mãe e filho. Também se observa uma diminuição de casamentos religiosos e um aumento de uniões civis até o início do século XX. Hoje, há uma tendência de aumento de casamentos religiosos porque estão procurando estreitar cada vez mais os laços afetivos e a resposta está demandada a esta questão pela religião, ou seja, pela religiosidade. O aumento de número de mulheres chefes de família, sobretudo as solteiras, garante novas unidades menores de, por excelência, tanto pela ausência do outro cônjuge, pela menor fecundidade, em especial das mães solteiras ou das que mantêm união livre com relação à família, chefiada por mulheres, que hoje há um grande predomínio. A mulher está em uma fase mais avançada que o seu ciclo vital, com os filhos acima dos 15 anos de idade, procurando apenas pensar em ter filhos após estabelecendo carreira profissional. E os chefes de família tendem a ser ligeiramente mais velhos que as mulheres, com a idade variando entre 20, 25 e 45 anos. Aconteceu um aumento de participação feminina na força de trabalho, e a partir da década de 70, sobretudo, entre as mulheres casadas com filhos pequenos, nas famílias extensas, que têm que são acrescida de um parente ou chefe para compartilhar a sua responsabilidade com outro parente, como o filho maior de 18 anos. Quando mais elevada a renda familiar, menor o número de pessoas que precisa trabalhar para garantir o seu sustento. No contrário das famílias pobres, os filhos têm participação muito importante na renda familiar, porém a sua colaboração no rendimento do grupo é menor, sendo superada pelo cônjuge feminino. Das 37,6 milhões de famílias existentes no Brasil em 2002, as mulheres chefiavam 12,8 milhões de ponto de vista legal. E a aprovação da Lei do Divórcio em 1977 tornou profundas transformações nas instituições familiares. O novo Código Civil brasileiro de 2002 é um exemplo da adaptação, da legalização dos brasileiros às mudanças que estão no seio da família. Por isso, vez por objetivo de casamento, deixa de ser apenas a constituição de um lar
com muitos filhos e, de preferência, passa a ser o estabelecimento de uma comunhão de vida entre os pares. O novo Código Civil substitui pátrio poder que garantia ambos o poder ao homem pelo poder familiar. As pessoas, a responsabilidade da família, do casal, respectivamente, dos amplos direitos em todas as decisões familiares, como educação dos filhos. Outra mudança ocorreu na guarda dos filhos. Hoje, não recebe mais exclusivamente a mãe, mas o cônjuge que estiver em melhores condições sociais e econômicas, morais e éticas, de educá-lo. Mais importante é que tirou do marido o seu direito legítimo de anular o casamento caso a noiva não fosse virgem. Chegamos à conclusão de que as mudanças apenas dão um cunho legal a transformações e estão ocorrendo na sociedade brasileira que a justiça tem o papel de acompanhá-las. Consequentemente, a mulher vem assumindo um papel na estrutura familiar, desempenhando tarefas que ocupam ontem eram resultantes de apenas dos homens, principalmente nas áreas da construção civil, carpintaria, etc. Hoje o homem divide espaço com as mulheres em todos os setores da produtividade humana. Porém, a grande batalha que se trava hoje é a busca pela qualidade de um salário. Fim do trabalho. Fonte de consulta: da Cunha, Antônio Geraldo, Dicionário Etimológico, Nova Fronteira da Língua Portuguesa. Editora Nova Fronteira, na primeira edição de julho de 1982. Cury, Augusto, Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. Rio de Janeiro, Editora Sextante, 2003. Gocalis, A Família Desaparecerá? Revista de Debate Social número 30, ano 16, Rio de Janeiro, 1980. De Santo, Joana Maria R., Família e Escola, Relação de Ajuda, Sociologia, Sua Bússola para o Novo Mundo, Robert Brin, edição São Paulo, Congali Learing, 2008. Oliveira, Pércio Santos, de Introdução à Sociologia, Série Brasil 25, 25ª edição, Editora Ética, São Paulo, 2005.